Ok. Então, a hora que precisar compartilhar, Marcelo, você fica à vontade, então, para... Sei. A gente já pode começar? Ah, podemos iniciar, né? Acho que... Eu não sei se quiser Tá. dar mais uns 2, 3 minutos aí para... Você que sabe. Se vai gravar também, né? Acho que não tem problema. Vai ficar disponível. Ah, a Júlia tá entrando também. Isso. Tá. Então, hoje, pessoal, como eu tinha avisado, né, o Marcelo vai passar um tema legal para nós, ó, de uma pesquisa que ele fez, né? E, ele vai ser o palestrante do dia aí, né? Fica à vontade, então, Marcelo. Pode iniciar, né? A hora que precisar compartilhar, você me avisa, eu abro a tela, né? Tá certo. Bom, eu quero cumprimentar a todos, né? Assim, agradecer ao Marcelo pelo convite, pelo aceite, né? E para eu poder falar um pouquinho. Então, eu queria falar, começando assim, do meu primeiro contato com o Pai Nosso em aramaico, né? Então, a partir de 97, eu me liguei ao centro, era o Centro de Vivências Nazaré, que hoje é a Uniluz, e assim, e eu moro perto, né? Atibaia é pertinho de Nazaré, toda hora eu estava em Nazaré. E aí, assim, e fui residente, assim, de períodos curtos, né? Eu tive 3 vivências de vez lá. E lá era um dos lugares onde se ensinava o Pai Nosso. Então eu fiz a primeira vez lá em 97. Em 98 eu tive o primeiro contato com a Mônica Gobenstein, que é a mentora, né, de São Paulo, era pelo menos quando eu fazia parte do movimento. E aí eu tive, ela é judia, né? Tinha um espaço que era Trion ali perto numa travessa da cidade de Jardim, e eu já tinha feito o Pai Nosso, mas eu fiz as 3 primeiras frases com ela, né, do Pai Nosso. E eu tava, tinha uma prima minha me acompanhando, né, e eu quase fui atropelado na Faria Lima, assim, porque eu fiquei totalmente ou fora do eixo ou dentro do eixo, né, mas mexeu tanto comigo, assim, essa vivência com a Mônica, que eu falei assim, bom, vou estudar o Pai Nosso. Então, eu estudo o Pai Nosso desde 98, né? Conheci em 97, desde 98. E esse símbolo, né, que vai aparecer quando o Marcelo começar a compartilhar, que é um labirinto, né? É o labirinto da Catedral de Chartres. Acho que você pode compartilhar, Marcelo, a tela já. Vamos lá, então. E... Essa é a última, né? Eu acho. Não, esse daí é só o convite. Ah, é? Peraí. Então, deixa eu ver o que que eu... Deixa eu interromper aqui. E aqui tem o mesmo tema, o mesmo título. Ah, bom, bom, bom. Então, desculpa. Deixa eu ver onde que eu coloquei, né? Hum, ah, tá. Acho que é esse aqui. Tá bom. Vamos lá, vou tentar de novo. Isso. É. Ah, valeu. Então, e Desculpa. aí, em 98 também, numa dessas vivências de imersão lá na Uniluz, eu cheguei a esse símbolo aí, né? Esse símbolo é um labirinto, ele é um labirinto que, na verdade, né, ele tem 2 igrejas, numa igreja em Chartres, né, Notre-Dame de Chartres, que é na França, a cidade é 1 hora e pouquinho de Paris, e também tem uma réplica dessa catedral e esse labirinto numa igreja em São Francisco, né? Que eu não conheço, mas assim, eu estudei um livro que é da pessoa que lidera o trabalho lá nos Estados Unidos, né? Em São Francisco. E aí então esse labirinto é um labirinto de meditação, ele é um labirinto feito para você caminhar.
Eu tive já esse labirinto que eu facilitei em vivências mais ou menos de 2002 a 2006, mas eu sempre trabalho nos cursos com esse labirinto de mesa. Então, ele vai ter um diâmetro de 30 a 40 centímetros e a gente caminha com o dedo, né? Tem muitos estudos em cima desse labirinto, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a catedral, outros labirintos, tal. Mas assim, o meu contato com o aramaico e com esse símbolo foi assim, né? 98, aí eu participei de um grupo também de meditação cristã, que é um caminho dentro da igreja, e aí eu fazia na Palas Atena, o meu grupo de meditação era lá. E você escolhe uma palavra em aramaico, né? Eles indicam Maratana, né, que é a última, que ela aparece muito no Evangelho, e São João termina o Apocalipse com ela, que é Vinde Senhor, né? Ou você pode escolher, sei lá, Abba, como Jesus se referia ao Pai, né? Mas você escolhe uma palavra em aramaico e assim, baseada um pouco na meditação transcendental. Na meditação transcendental, o guru te dá um mantra pessoal e intransferível. E na meditação cristã, você escolhe a palavra em aramaico. Enquanto você entra no estado meditativo e de respiração, você repete mentalmente o mantra, né? Então, aqui eu vou falar um pouco de cada coisa, né? Um pouco desse, não é a minha pesquisa acadêmica, né? Agora eu estou pensando em formatar isso para uma outra pesquisa, eu fui para uma outra área, mas assim, eu sou arquiteto de formação e quando eu comecei o mestrado em 98 também, eu queria estudar arquitetura religiosa cristã. Primeiro eu queria estudar o barroco em São Paulo, as obras do Frei Galvão, e depois passei para o gótico francês, né? Que essa catedral, todos esses labirintos, eles são de catedrais góticas francesas, né? E aí a minha pesquisa tomou outros rumos e agora eu estou retomando esse trabalho aí com a mística cristã, igreja primitiva, tudo isso me interessa muito. Então aqui, o resgate da oração é feita por esse professor doutor Neil Douglas Cloutz Saadi, que é o nome dele de iniciado, ele é Sufi. Quem criou o movimento das danças da paz foi o Samuel Lewis, um mestre sufi também, né? O sufismo tem um slide um pouquinho mais para frente que eu comento assim, né? A vertente mística do Islã e tem muito a ver com os giros, né? Os derviches, né? São aqueles monges, né? Que vão girando, girando, entram num estado de meditação. Então, as danças da paz, ela, esse movimento busca o estudo de uma determinada linha religiosa. Então, assim, eu só estudei a linha judaico-cristã, né? Judaico-cristã islâmica, mas o Sadi, o Samuel Lewis já tinha feito várias tradições, a judaica, as tradições do Oriente e tal, e ele sentia que faltava um resgate, um estudo, uma aproximação da palavra de Jesus, né? E assim, independente de toda a construção que a igreja fez. E o Sadi, discípulo dele, ele falou assim: esse trabalho ele é urgente. Então ele se dedicou a esse trabalho do resgate do aramaico, da língua, estudar, ressignificar as orações com dança, com música. Eu fiz parte do movimento, fiz a formação toda do Pai Nosso em aramaico, a reza, a dança, o canto, as bem-aventuranças. Eu também fiz a formação, fiz a dança, o canto e o Eu Sou, não, que são os três trabalhos que eu proponho para estudo, né? Os Inanas, né? O Eu Sou, eu comprei o material e só estudei a oração. Não tive a formação do canto e nem da dança. Mas mesmo com a experiência corpórea que eu tive com o Pai Nosso, com as bem-aventuranças, hoje eu trabalho com esse ciclo de orações, só a reza ou o canto. Né? Se tem alguma movimentação, algum trabalho corporal, ele não é o proposto pelo Sadi e pelo movimento das danças da paz universal. Quando eu comecei a desenvolver esse trabalho com o labirinto, a coordenadora do Brasil falou: olha, você vai escolher, ou você trabalha com os mantras ou com o labirinto, que eu queria trabalhar com os mantras no labirinto, né? Uhum. E aí eu saí do movimento.
Então eu fiquei só com o labirinto, né? Hoje eu acho assim que são dois símbolos muito fortes, né? Mas hoje eu já tenho um pouco mais de vivência com tudo isso, né? Já assim, já fui me contornando pelo caminho acadêmico, religioso, tal. E aí hoje eu acho que é possível trabalhar com os dois, né? Tanto com a meditação caminhada como com os mantras em aramaico. Tá? Então, assim, essa é a referência, né? Tem um livrinho, aqui eu não estou aparecendo, né? Mas, assim, tem um livrinho que é, para mim, não estou aparecendo para mim, que é Orações do Cosmos, né? E um CD que é a Presença na Simplicidade, o Eu Sou. Todos são trabalhos do Sadi. Depois eu indico ali o site dele, ele tem um canal no YouTube, né? É o grande guru aí das danças da paz universal. Pode passar, Marcelo, por favor. E aí, assim, para situar mais ou menos, né, esse livro eu dei uma pesquisada, porque assim, quando eu dou o curso, eu não faço apostila, eu dou esse livro, né? Porque o livro tem a transliteração, eu indico para o aluno comprar, tem a transliteração em inglês, português, né? E aí você vai, e aí depois ele propõe as orações corporais. Então, assim, tem a respiração, oração corporal, tal. E aí o 9 tá 39, o novo, né, tá 39,72 e usado 23,90. Em relação ao eu sou, aqui esse IM, ele na Amazon tá esse valor mais o frete, mas eu tenho digitalizado todos esses mantras, né? Então aqui são as frases de Jesus: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, são Deus, são seis eu sou, né? E então a fonte desse trabalho das orações e desses ciclos, eu não falo aramaico fluente, eu só sei as orações, né? As palavras que estão nessas orações que vêm do trabalho do Sadi, ok? Pode mudar. Então, eu pus essa ilustração aqui desse casal judeu, né, e o menorá em cima, para a gente se lembrar que Jesus é judeu, né? Jesus não é cristão. Então, Jesus nasce, cresce e morre judeu, né? Ele não é cristão. Então, assim, para a gente poder se aproximar, né, da palavra de Jesus, da coisa mais original, onde a gente chega nas línguas, o idioma falado, a gente precisa contextualizar, né, esse homem que é um marcador da história, né, e dentro do judaísmo. Né? Assim, hoje a gente pode buscar outras vertentes, né? Como eu cito um pouco mais à frente, assim, Jesus pode ter sido essênio, né? Então, quer dizer, tem outras investigações, né? Algumas hipóteses, né? Mas ele é um homem judeu, né? E aqui tem o pedacinho do mapa, né? É, do, desse território judaico aí, quando Jesus nasceu, né? Em cima tem o Mar da Galileia, e embaixo tem o Mar Morto, né? E esse daqui, essa foi a quebrada de Jesus, ele não saiu daqui, ele só circulou por aqui. O ministério dele, ele foi desenvolvido aqui. Ele só provavelmente, o Jesus histórico, ele só foi para Jerusalém para ser crucificado. Então, quer dizer, aí a gente pensar nessa língua, nessa etnia, nesse espaço, né? E depois a gente vai ter todo o desenvolvimento do cristianismo, mas a partir da morte de Jesus, depois da morte de Jesus, com a figura de Paulo, né? Então, assim, voltando a história para esse homem que vem de uma etnia, de uma cultura, né? Que nasce, cresce e morre nessa cultura e nesse espaço geográfico. Então, o deserto, né? Assim, por exemplo, esse deserto judaico, né? Se bem que para o judaísmo o deserto, o inferno tem outra conotação, mas esse inferno cristão que é quente, ele é quente porque o calor aqui é a pior coisa que tem, né? Se você pensar no inferno anglo-saxão, ele é gelado, porque o frio lá é a condição climática que mais mata, que mais aterroriza, tal.
Então, é importante a gente se voltar para esse espaço físico também, né? Lógico que uma língua, ela muda, ela é viva, né? Em 2000 anos, esse aramaico não é o aramaico, assim, oficial, assim, não é o aramaico que provavelmente Jesus falou, mas se aproxima no estudo do Sadi e com essa intenção de resgate e de você, assim, não ficar apenas com a referência da Igreja Católica, né? Então a gente ter outros pontos de vista, por exemplo, né? Tem uma tem uma frase do Dom Paulo Evaristo Arnes que eu gosto muito. Ele fala: a religião é um ponto de vista e o ponto de vista é a vista de um ponto. Tem outros, né? Em relação ao cristianismo, a Igreja Católica é um ponto de vista que se desenvolveu a partir do olhar do apóstolo Paulo, né? Mas antes disso tem o ministério de Jesus com ele vivo. Então, essa aqui era para ilustrar e chamar atenção para isso, assim, para o Jesus judeu, né? E o espaço em que ele circulou aqui. Lembrando que provavelmente ele só entrou em Jerusalém para morrer. Pode mudar, Marcelo, por favor. Então, aqui, como a sociologia, né, define Deus, né, o Criador, o pré-existente, né, essa terminologia eu acho que é boa, o pré-existente no Ocidente. Então, esse mapa que está aqui embaixo, a gente vai ver o estado de Israel, né, e assim comparando com o mapa ali do reino de Herodes, da época de Jesus, esse é o pedacinho em que ele viveu, né? Mais para cima, a gente vai ter esse mapa aqui do Mediterrâneo, né? E nessa ponta, na parte de baixo do mapa, do lado direito, tem a pontinha onde tem Israel, né? Então, assim, no mapa do Mediterrâneo é essa pontinha. E o mapa que está aqui à direita é o Império Romano. Então, é um mapa do Império Romano. Esse império, temos um professor de história, né? Eu estou me atrevendo a falar de história aqui, mas esse mapa do Império Romano, ele pode ser dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, né? Então, a partir da presença desse homem nesse espaço, né, com essa escala no mar Mediterrâneo e dentro desse domínio romano, é que o cristianismo vai se desenvolver, né? Então a gente vai ter o quê? O pré-existente no Ocidente. Então a gente tem a linhagem judaico-cristã islâmica, né? Porque tanto para árabes quanto para judeus é o patriarca Abraão, né? Então é a mesma linhagem. Um é filho de Sara e outro, eu esqueci o nome da mãe do Ismael. Então, e aí, assim, essa linhagem judaico-cristã islâmica estabelece o monoteísmo, o Deus único, né? E o patriarcado. Então, a gente não pode se esquecer que a gente vai ter, pelo calendário judaico, uns 5.000 anos de patriarcado e 40 mil anos de matriarcado, né? Os nomes de Deus, né? Que a gente vai encontrar na Torá, principalmente, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco, eles foram tirados dos nomes da deusa. Então, muitos nomes de Deus são nomes de entidades femininas, de deusas, né? E eles só passam para o lado do patriarcado. Então a gente vai ter o pré-existente no Ocidente, né, monoteísta e primeiro passando pelo judaísmo, né? E no judaísmo tem o que? A vertente mística do judaísmo é a Cabala. Então, se hoje a gente assim aproximar um pouco todo o discurso de Jesus, né, a mística judaica e a Cabala tem muita semelhança, assim, né? Provavelmente ele foi é, educado, né, também com esses fundamentos cabalísticos, né? Porque a cabala ela chega ao mundo dependendo da tradição com Abraão, mas assim o que é mais aceito é que Moisés trouxe a cabala, né? E aí está ligada à vertente mística do judaísmo. Aí vem Jesus, né? Quando Jesus nasce, por exemplo, ele vai ter o quê? O ministério dele, né? Que é aqui para minha esquerda, a igreja primitiva, que não resiste após a morte dele. Essa igreja, esses discípulos, eles são dizimados, eles se espalham, tal, e essa igreja, ela acaba sucumbindo, né?
Mas tem o quê? A força da palavra, do aramaico. Que Jesus, né, os estudos assim apontam que ele não escrevia, ele só falava. Mas ele falava árabe, que era a língua de comércio, hebraico, a língua culta das sinagogas, aramaico, que era a língua popular, e na região que ele nasceu, mais um dialeto, o dialeto cananeu. Então, na verdade, todos os sermões, né? E assim, você pode trazer uma síntese, né, de todo o caminho cristão com o Pai Nosso e com o Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças. Então, é assim, tudo foi dito em aramaico, né? Então, por isso do aramaico, mas ele provavelmente falou árabe, falou dialeto cananeu, tanto é que na cruz ele chama Elote, né? Ele chama o Pai no dialeto cananeu. E aí, então, e aqui o trabalho que o Sadi faz com esse resgate do aramaico e para ir para a igreja primitiva, né? Depois a gente tem Paulo, né? Então Paulo é judeu, é grego, tem a cidadania romana, né? E ele não conhece Jesus, então ele vai ter um contato espiritual, né? No caminho de Damasco, né? Pentecostes, né? O Espírito Santo. E aí o que ele faz? Começa a bagunça toda, né? Tudo foi dito em aramaico, que é uma outra corrente linguística, né? Das línguas semitas, tal. E os primeiros registros são em copta, né? Então ele vai traduzir, né? Assim, transliterar tudo para o grego. E esse grego ele vai ter uma outra estrutura, né? Então, por exemplo, no Pai Nosso, o Abvum, né? Que seria Deus, Pai e Mãe, fonte da vida, a partir de Paulo vira Pai. E a mãe é totalmente esquecida. E o Debashmaya, que é dentro, é fora, é o entorno, é o universo, vira céu. Então, para essa coisa teológica, é um pai que está no céu. Ele já está distanciado de você, né? E depois tem a vertente que eu não conheço, mas a vertente mística do cristianismo e a gnose, né? O cristianismo ele vai se dividir entre igreja, assim, a grosso modo, né? Igreja ortodoxa e a católica romana, e depois da reforma vem a igreja protestante. E aí Maomé vem depois de Jesus, né? 500 anos depois. E aí ele estabelece o Islã, né, o islamismo. E a vertente mística do Islã é o sufismo. Então, assim, esse ciclo de orações e as danças da paz universal tem muito do sufismo, né, que a gente conhece dos derviches, né, do giro, e tem muito de toda a filosofia dos sufis, né? Esqueci o nome do poeta sufi. Enfim, posso prosseguir? Tá tudo bem? Bom, então a gente pode ir para o próximo slide, por favor. E daí eu fiz uma comparaçãozinha aí do ministério de Jesus e do ministério de Paulo, né? Então, assim, quando Jesus fala, né, prega a palavra dele, os discípulos estão com um mestre vivo. E Paulo faz a partir da conversão espiritual. Ele se sente tocado, tem um encontro, né? E a partir daí ele se torna cristão. Jesus não registra nada, assim. Então, tem alguns estudos que apontam que Tomé é o escriba de Jesus, né? Depois outros que dizem que todo discípulo tem um evangelho, né? Mas a igreja, ela só aceita 4, né? Que é o de Marcos, o de Mateus, o de Lucas e o de João. O de João é o mais teológico, né? Os historiadores eles vão buscar mais em Lucas, Mateus e Marcos. Acho que o Marcos é mais antigo. E o Pai Nosso e as Bem-aventuranças a gente encontra em Mateus e Lucas, mas o usado para esse estudo é o Pai Nosso e o Sermão da Montanha que está em Lucas, né? A língua que Jesus fala, né? Que ele vai fazer todo o seu discurso é o aramaico, né? E Paulo passa para o grego, né? Depois da igreja como instituição, tudo vai para o latim, e aí chega na reforma, né? A invenção da prensa, aquela coisa toda, tal, vai para o alemão, e dessa linhagem de traduções chegam as nossas Bíblias, né? As nossas Bíblias vêm traduzidas do grego, latim e alemão. Então, nesse discurso, né, de Jesus, ele fala: eu sou Deus, mas vocês também são. Eu
fazer, e vocês também podem. E Paulo indica, ele é Deus, e ele morreu na cruz para nos salvar. Então, Jesus propõe uma experiência em relação ao divino, e Paulo propõe a crença, né? Essa é um grande ponto, assim, porque é o desenvolvimento de toda estrutura religiosa, né? Que ela é estabelecida principalmente para a não transcendência, né? Então Jesus, ele tem um discurso humano espiritualista, e Paulo tem um discurso religioso. Jesus é um marcador histórico, né? Mas para Paulo ele constrói um Jesus teológico. A antropologia, a sociologia, a história pode buscar, né, esse Jesus histórico, né? Enfim, muitas escavações são feitas nesses locais, tal. E para o ministério de Paulo, para a igreja, a gente tem a cultura material do que foi, do que restou, do que é produzido, como o Santo Sudário, por exemplo, que agora tem uma exposição na Espanha, pelo Santo Sudário construir um Jesus tridimensional, né? E está em exposição lá. Bom, ele fala da mística da tradição judaica, que pode ter essa base como a Cabala, e a narrativa de Paulo, ela é linear, né? Porque ele é o Cristo, ele é o Messias, né? Então ela tem uma coisa grega, tem uma coisa mais assim racional do que holística, né? Como é essa mística judaica aí, como a gente pode perceber o estudo, né, do aramaico e da palavra de Jesus a partir dessa língua. Pode mudar, Marcelo, por favor. Então, aqui, as três orações que eu dou ensinamento, o Pai Nosso, que eu 98, 99 e tal, que é a minha formação, e a partir desses anos eu já começo a ensinar. As bem-aventuranças a partir de 2000, e eu formatei um curso para esse ano, mas ele não rolou. Né? Então eu não tinha, já tinha gravado, esse é um CD de ensinamento, que tem a pronúncia e a oração toda, tanto do Pai Nosso, das bem-aventuranças, quanto do Eu Sou, o Zinan, né? Mas eu tenho esse material digitalizado. Tá? Pode mudar. E aqui os labirintos, né? Então a gente tem no centro um labirinto da Catedral de Lucca, que ele é pequeno. Aqui nessa foto do lado direito acima tem uma pessoa. É um labirinto que você faz com o dedo, está numa coluna. E depois a gente tem o labirinto de outras catedrais aqui. Eu não pus a referência, mas esse da esquerda é a Catedral de Amiens e de Reims, e a direita o de Chartres. Então, assim, as quatro principais catedrais góticas da França, Notre-Dame, Amiens, Reims e Chartres, só Notre-Dame não tem labirinto. As outras têm. Pode mudar. E no labirinto, a gente tem uma referência ao Minotauro. Né? O labirinto, o caminho do labirinto, né? Você começa a caminhar, você chega no centro. Ele é dividido em algumas etapas, né? A caminhada, né? Aí a chegada no centro, o que você vai descobrir lá no centro, qual é a sua transformação e o retorno. E quem assiste a caminhada, porque no labirinto de Chartres, ele tem 14 metros de diâmetro, né? E o modelo que o livro Caminho, Meditação, Labirinto, Caminho para Meditação e Cura, ele são 7 metros de diâmetro. Então, 7 pessoas podem caminhar, chegam no centro e depois voltam. Então, quando o grupo é maior, você observar a caminhada do outro também faz parte do trabalho de meditação. E aí ele está ligado ao mito de Zeu e o Minotauro, e Dédalus, né, que é o construtor. Então, o rei Minos, ele faz uma promessa, eu acho que para Netuno, oferece um touro, e Netuno queria um touro branco, ele oferece um touro para ele, pinta o touro, e o deus fica furioso. Né? Então, como o touro, ele vem e possui a rainha. E ela fala com Dédalus, eu estou grávida de uma fera, vai nascer uma fera aqui. Então você tem que construir duas coisas, uma vaca de madeira, para eu poder parir, e ninguém saber que eu sou a mãe da criatura, e um labirinto para encerrar
criatura. E assim é feito, né? Só chega uma hora, as pessoas vão tentando, né? Assim, rapidamente, né? Explicando o mito, vão tentando chegar no Minotauro para matar a fera, né? E ele serve, na verdade, de comida para o Minotauro. Até que Teseu, né? Ele vai e ele consegue matar o Minotauro. Então ele sai como vitorioso, né? Então quando a gente faz o caminho do labirinto, dentro tem uma transformação, tem um tesouro, tem uma subção, né? E isso é que a gente precisa voltar. E tem uma coisa, como ele é bidimensional e só em duas cores, tem uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas se perdem, né? Ela começa a olhar o caminho da outra e ela se perde. Essa é uma grande metáfora. Quando você se perde no labirinto, você sai e começa de novo. Porque, como diz a Elisa Lucinda, a poeta, a vida não tem ensaio, mas tem novas oportunidades, né? Então, assim, esse mito também do Minotauro, grego, né? Ele vai permear o trabalho com o labirinto. Né? Só queria citar isso daí porque eu acho que é uma metáfora bem interessante. Pode mudar, Marcelo. Então aqui a gente tem a primeira foto é a Catedral de Chartres, né? A nave, ela tem muitas rosáceas, né? E tem uma rosácea central que no verão incide na flor do labirinto. E esse era o raio de sol usado para coroar os reis da França, né? Então, o gótico, é assim, o românico, né, que é o período anterior, o gótico está ali, está na Idade Média, mas já está quase no Renascimento. E qual que é o grande partido do gótico? A luz, né? A igreja começa a ser iluminada, vem os vitrais, o pé direito sobe, né? O homem está pequeno diante de Deus. Mas assim, porque quando chegar na Idade Moderna para a história e no Renascimento para a arquitetura, as igrejas serão mais iluminadas, né? Então aqui o labirinto com as pessoas caminhando, né? E depois uma outra escala também. Eu tive em Chartres 3 vezes, né? Nenhuma das vezes o labirinto estava livre, que essas cadeiras aqui ficam em cima do labirinto. Então eu não pude caminhar em Chartres nenhuma vez. Perdi as 3 viagens. E aqui tem as gárgulas, né? Que toda igreja gótica tem, né? E que são monstros tal, né? E um dia eu conversando com um monge beneditino, eu falei, qual que é o significado das gárgulas? Ah, que Deus é amado, mas deve ser temido, né? Existe uma sombra no Criador. O gótico ele lembra disso e as gárgulas também. Então aqui para vocês terem uma escala de como é que funciona tal, e tem uma réplica dessa catedral nos Estados Unidos, né? Em São Francisco. Pode mudar, por favor. Então, aqui o Pai Nosso em aramaico, né, transliterado, e assim, o Pai Nosso tem importância para o cristianismo como o Shema tem para o judaísmo, né, a oração mais poderosa judaica. O Nigun Atik, ele é um movimento, né, quando os judeus eram escravizados, e eles, assim, você vai ter palavras que tem um sentido, mas não tem um significado, né? Então, por exemplo, tem uma dança que diz yam pam pabada, yam pam pabada, yam pam pabada, yam pam pam. Não quer dizer nada, mas eles dançavam e tinha um louvor, né? Era uma forma de ter um louvor em que a palavra não tem significado, mas ela tem um sentido. Então, quando a gente começa a estudar o Pai Nosso, a gente tem essa intenção, e mesmo que essa pronúncia ela não seja exata, né, tem essa referência do movimento judaico, desses judeus do deserto, do Nigum Atik e tal. Né? E aqui é a transliteração, que eu não achei o arquivo que eu tinha escrito em aramaico mesmo, né, que é uma letra parecida com árabe. Então, eu vou ler aqui o Pai Nosso, né? Avivum Bashmaya, Nedikad Shimor, Teitei Malkutar. Nehuetis Viana Ikana de Bashmaya Af Biarach. Havilan Lahmada Sun Kananã Humana. Washboklan Hawaben Wartahen. Aikana Daf Hanan, Shuohan Lechayaben. Welatar Lan Linisiunan, Elapat Samin Bishá. Meitul Delah Malkutar. Wahaila Watishburta. Então, na tradução de Mateus, Abivum de Bashmaya, Pai Nosso, que estais no céu. Dedicado Shimor, venha a nós, seja Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Dedicado Shimor. Teitei Malkutar,
venha a nós o vosso reino. Nehoetz via neikana de bashmai af biarach. A quarta frase é, então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Havilan larmada sum cananha humana. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E tem uma nova possível tradução, né, para esse pão nosso, que o Sadi traz, que é, dai-nos hoje tudo o que necessitamos em pão e entendimento. Washboklan, Hawabin, Wartahen, Aikana Davrenan, Shohan Lechayaben. E aqui a gente vai ter o quê? A frase do vinho, do perdão, né? Que na celebração onde está o vinho, o pão vem lá de cima, depois vem o vinho aqui. E aqui uma possível nova tradução é: desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras com que aprisionamos a culpa dos nossos irmãos. Velatarlan lilenciona, elapat samim bichá. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bichá é o mal. Bichá é o fruto que não está pronto. Ou é o fruto que está verde ou que já está apodrecido, né? E metul delahe malkutar, o ahailo eteshburta. Vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Faltou amém aqui. E aí, assim, ele vai construindo, ele vai desconstruindo a oração de Mateus e construindo uma nova versão a partir das imagens que o aramaico traz. Tá? Pode mudar. E aí, no Sermão da Montanha, ele vai ter ele vai aludir só à mãe. No Pai Nosso ele invoca a mãe e o pai, e nas bem-aventuranças ele vai falar só da mãe. Que bem-aventurado em aramaico é tub verum. E esse radical tub, ele significa curado, amoroso, aliado com a fonte, né? E ao contrário daquele bichá, tub é maduro, é o fruto que você pode consumir. Ele não está verde nem está passado, né? Então, as bem-aventuranças, por exemplo, a gente pode trazer como exemplo a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o Sermão da Montanha, Jesus já tinha dado todo o sermão, só ficou ali perto dele os discípulos que não tinha para onde ir. Quem acompanhava ele, né? Quem era tipo morador de rua daquela época. E aí ele começa com a primeira bem-aventurança. Tu verhum limskeni baruch, dilhoni malkutar dashimaya. Bem-aventurado é aquele que encontra a morada na própria respiração, que não tem casa. Desse será o reino do céu e da terra. E aí a tradução aí de Mateus fala de uma pobreza, dos pobres de espírito, né? E aí eu acho que a partir do aramaico ele fala de um desapego e de estar a nossa demorada no sopro divino. Que a hora que a gente parar de respirar, acabou, né? Então aqui você vai ter um outro labirinto, né? Que é um labirinto muito baseado na deusa, no feminino, lembra o desenho do útero e tal. E assim, e junto com a formação, né? Eu estudei alguns cânticos para as deusas, né? A deusa Ashera, Hurma e Shaddai, que são deusas que eram cultuadas ali no Oriente Médio na Antiguidade. Aqui é uma estátua da Grande Mãe, né? A grande deusa, que reinou na Terra por 40 mil anos. Pode virar. Então, quando a gente fala de feminino, vai fazer alusão ao círculo, à grande mãe. Aqui é Stonehenge, né? São os domens celtas. E tem uma diáspora, né, dos celtas para a França, que passa pela Bretanha. E nas escavações que foram feitas em Chartres, embaixo do labirinto, encontraram esses domens aí. E é uma igreja também para uma Nossa Senhora Negra, né? Então, assim, Chartres tem uma lá na antropologia que escava, esqueci o nome. Tive Covid, né? Então tem nome que some. E aqui as fases da lua também, né? A água, o feminino. Então, as bem-aventuranças elas vão nos remeter a todo esse universo, né? Então, o pai, o masculino, o patriarcado, tem um registro diurno de imagens, né? E a deusa um registro noturno. É o sonho, é a água, é a mãe, né? É o útero, tá? Pode mudar. E aqui depois o outro trabalho que são os inanas, né? Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, todos esses aí. São esses 6
que eu estudei, que eu dou ensinamento, né? E aqui tem o fogo, porque esse eu sou lá não sei se é de Gênesis, não lembro onde está Moisés, que Moisés pede para ver o rosto de Deus e a sarça se queima em chama, ela pega fogo, né? E aí ela se apresenta como uma deusa, Ashera, Asheraya. Essa deusa, que é a deusa da criação, é a eterna consorte do nome do impronunciável, né? Que é o Yahvé, né? Eu não sou judeu, eu posso falar. Então, ela vai trazer dentro desse mantra, dessa fala, né, em aramaico, Ashera, Ai, Asheraya, o código do nome do Criador, né? É como se fosse a Espírita Santa. Então, esse eu sou, que lá no Velho Testamento tá, eu sou aquele que é esse eu sou que Jesus resgata, mas em aramaico, Inanna. Então, ele faz essa referência também ao Velho Testamento, né? Que na verdade o Novo Testamento ele nem viu, né? Então tem essa deusa aí, a Xera, que é a deusa do fogo, e está ligado ao eu sou, e essa passagem da sarça ardente. Pode mudar, Marcelo, por favor. Então, aí tem esse labirinto de mesa que eu sempre, quando ensino, eu disponibilizo para os alunos, né? Que ele é um labirinto que você faz com o dedo e vai fazendo todo o mantra, repetindo o mantra, tal. Eu tenho ele na minha sala, né? Trouxe o labirinto de Chartres com a pedra que é da própria catedral que eles vendem lá, mas eu acabei doando, então eu fiquei sem nenhum. E aqui você vai ter essas velas, né, que estão acesas, e a gente percebe aqui essas lunações. São 117 lunações. Então, estão ligadas à deusa, à lua, e também ele pode ser usado como um calendário, né? Bom, isso daí é estudo para uma vida inteira, né? Pode mudar. Então, aqui, uma das referências para o estudo são esses evangelhos apócrifos, né? Que provavelmente que foram descobertos, acho que em 47, em 50, começaram a se estudar, da onde eu só li o Evangelho de Tomé, que tem comentários do Roden e tal. Então, assim, tudo que se fala, né, ou que se pesquisa de Jesus nessa história antiga aí, são hipóteses, né? Assim, a certeza que ele estudou e que pode ter sido Essênio, né? Então, Essênio é uma das linhagens judaicas, né, que prega a paz, né? Eles tomavam banho, né, antes das refeições. Então, assim, esses ensinamentos, eles coadunam muito com toda a palavra de Jesus, né? Mas isso está sendo traduzido ainda, né? Eles estavam em potes, né? Em cavernas, e um pastor achou. E os três primeiros, ele fez uma fogueira, né? Então perdeu. E aí depois isso já está em instituições, sendo traduzido e tal, e muitas coisas ainda serão reveladas. Ele está escrito em cópita, né? Então pode mudar. E aí esse labirinto também ele é usado na radiônica, né? Para quem entende um pouco de radiônica, radiestesia e tal, e a principal função dele é isso, é uma viagem ao interior, né? Que você começa aqui, chega no centro e volta. E tem estudos também que vão aproximar a imagem do desenho do cérebro, né? E do intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Tem a ver com tudo isso. Essa é uma placa radiônica pequenininha, né? Labirinto de Chakra, lá da igreja. Pode mudar. Então, o que é que eu pensei, né, quando a gente fez a última aula e que você falou sobre a constelação xamânica, né? Eu pensei no ritual sistêmico e acho que são duas ferramentas para esse trabalho, né? Assim, tanto os mantras quanto o labirinto, né? A meditação caminhada e os mantras tal. E a gente pensar na fonte da vida, né? À direita, aqui você tem a igreja, a teologia e a crença. É isso que tem que ser desconstruído e construir uma conexão, né, a partir de um rito ancestral, lógico, reelaborado por um homem contemporâneo, e aí você vai ter a experiência da palavra, na língua que Jesus falou, né? Porque a igreja, assim, ela aprontou muito, né? Não dá para a gente ser totalmente católico, né? Por mais que o Estado seja laico, né? E aí, o próximo slide, por favor, Marcelo. Então, aqui é um monge vietnamita, Thich Nhat Hanh,
E ele tem uma coleção que está no próximo slide, né? Aí esse livro aí é a Arte de Caminhar. E esse texto, como você vai disponibilizar, ou já disponibilizou, eu gostaria que vocês lessem, né? Porque o texto é interser. Ele fala, interser é um verbo que ainda não existe no dicionário, mas devia existir, porque nós não somos, nós intersomos. Então, assim, ele é analógico como eu, então ele fala do papel, né? Se você olhar para esse papel, você vai ver o eucalipto que produziu essa folha. Esse eucalipto, ele recebeu sol, então o sol está nesse papel. Recebeu chuva, a chuva está nesse papel. Ele estava na terra, ele traz as memórias das raízes dessa planta. E tem um lenhador. Esse lenhador cortou essa árvore. E esse lenhador tem uma família. Teve um pai e teve uma mãe. Então, se você olhar atentamente para esse papel, o lenhador e a sua família também estão aqui. Então, assim, ele tem essa visão holística, né, que tudo está muito interligado. Eu acho que esse texto é bem adequado para a gente pensar, assim, tanto a oração, né, que Jesus fala de conexão, como o labirinto, né, que também é uma possível conexão, e ele que fala da meditação andada, né, a caminhada. Pode mudar. Então, aqui, assim, ele fala o não ser, o não estar e o não fazer. Então, ele fala, por exemplo, você não deve caminhar para chegar, tem que caminhar por caminhar. Então, você não deve lavar a louça para ela ficar limpa, você deve lavar por lavar, né? Então, assim, o não estar, o não ser. A conexão, essa é a expectativa, né, da conexão espiritual, que é o não ser, né? Porque, assim, vai para esse lugar. E aí ele tem essa coleção toda. Então, a arte de relaxar, a arte de sentar, a arte de viver. Eu li a Arte de Viver em Paz, que é um livro mais antigo dele. A arte do silêncio, a arte de comer, a arte de amar, né? Então, assim, ele vem para essa fundamentação do caminhar, né, sem intenção. E aí lógico, ele saiu do Vietnã na época da guerra, na década de 60, mas quando ele morreu, ele já morava no sul da França. E tinha uma caminhada famosa todas as manhãs, que ele caminhava com as crianças que moravam na praia, né? Então, assim, morreu esse ano, com 95 anos e tal. Pode ir para o próximo, Marcelo, por favor. Então, aqui eu acho que são elementos de distintas tradições, né? Tem essa mandala aqui, né, que fala da árvore, o masculino, o feminino, o yin, o yang, né? Então, assim, só que elas falam, assim, essas tradições e esses instrumentos, né, convergem para o mesmo ponto, né, que é a conexão. E essa imagem aqui que eu achei sobre a constelação, né? Então, é assim, por que é interessante o estudo do aramaico, né? Porque Jesus não dá para passar pela história do Ocidente sem passar por Jesus, né? Nós somos ocidentais, então nós vivemos num bloco monoteísta, né? De uma linhagem judaico-cristã islâmica. E depois da reforma protestante e da conversão da Inglaterra ao protestantismo, tem o Max Weber, né, que ele fala o protestantismo e o espírito do capitalismo, né? Então, assim, que também tem essa coisa material que a gente pode remeter ao judaísmo, né? Como que o judeu e o cabalista têm uma outra relação com a matéria. A vida não é expiação, né? A vida é um presente e você acumular bens, você ter dinheiro, são bênçãos também e tal. E aí você chega também, né, dentro dessa mesma linhagem hoje, nessas igrejas neopentecostais, que eu tenho muitas críticas, mas que desenvolvem a teologia da prosperidade, por exemplo, né? Então tudo isso é muito ocidental. Então, assim, eu já li que a Cabala é yoga do Ocidente. Então, por mais que a gente vá para o Oriente, para o não Ocidente, nós vivemos uma realidade ocidental. E eu acho que essa realidade ocidental, dentro do bloco monoteísta e desse caminho religioso e cultural judaico-cristão e islâmico, eu acho que uma saída e uma possibilidade de experiência é tentar voltar à origem.
Pode mudar, Marcelo. Estou terminando já, viu? Então, e aqui é o seguinte, aqui é o esquema que eu tenho do curso, né? Então, o Pai Nosso, ele tem 8 aulas, né? E que eu ensino frase por frase. As bem-aventuranças, como tem os cânticos da Grande Mãe, são 11 aulas. E o Eu Sou, 5 aulas. Então, assim, o Pai Nosso, eu já ensino desde 98, 99, né? E aí, assim, e é bem importante, assim, a gente construindo isso no corpo, né? E aí trazendo outras imagens, ressignificando essas palavras, tal. Esse material é todo digitalizado, tal. Então, a proposta é essa, assim, se alguém tiver interesse ou grupo, tal, a gente pode abrir esse estudo, tá? Depois, então, tem o meu contato ali, eu estou concluindo pós-doutorando em Ciências da Religião pela PUC, né? Assim, e essa é a capinha do livro do Sadi com essa o próximo isso, com com esse Jesus mais real assim, né? Que Jesus não pode ter sido loiro dos olhos azuis ou verdes, né? Esse é o modelo helênico, né? O modelo grego, romano, e tal. Jesus tinha a pele morena, né? Vivia sob o sol, tal. E aí aqui um pouco também da minha trajetória acadêmica, né? Eu fiz o doutorado no Prolan e o mestrado na ECA, no MAC e na ECA, né? Bom, Marcelo, é isso que eu gostaria de partilhar. Não sei se eu falei demais. E assim, eu assim, abro para suas considerações, se alguém tiver alguma pergunta. Muito bom, Marcelo. Então, acho que a gente podia começar vendo se o pessoal quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Ah, o Sérgio já está com a mão levantada aqui. Pode falar, Sérgio. Ó, Marcelão, ó, eu tô mais para agradecer, foi muito bom o negócio aí do Marcelão. O homem manja, hein? Opa, opa, com O Ai, que certeza. homem bom, fico fera, feliz. hein? Obrigado, viu? Obrigado, Sérgio. Obrigado por compartilhar esse conhecimento aí. Opa. E eu ia pedir para explicar um pouco sobre esse curso que você oferece, Marcelo. Como que funciona? Você tem data para começar? Então, não tenho data assim. Agora o que eu tenho para o primeiro trimestre do ano que vem é encerrar o pós-doutorado, entregar o relatório e Hum, provavelmente em março abrir o lançamento do livro, né? tá. Do livro que é a minha dissertação, que é outra pesquisa, outra coisa. Hum, Mas assim, eu trabalhei na pandemia o curso online, né? Então ah, assim, tá. então tem esse formato online, mas eu vou agora fabricar um outro labirinto. Eu vou construir um outro labirinto, né? Hum, Para vivências no labirinto. ah, Então, assim, isso vai assim. O Pai Nosso são os 8 encontros, né? O primeiro encontro eu ensino a primeira frase e 4 nomes de Deus, as 4 línguas que Jesus falou. Alahá, Alá, Elohim e Elot, né? Elohim hebraico, Alá árabe, Alahá aramaico, Elohim no dialeto cananeu. Aí o segundo encontro são as duas seguintes frases, né? A frase 2 e a frase 3. Aí depois, a partir da quarta, tem que ser uma frase por aula, porque ela é mais extensa, né? E a aula vai durar 1 hora e meia, tal. E aí eu disponibilizo o arquivo digital, né? O cântico do Sadi também, né? E aí, assim, eu só não dou a dança, né? Porque hoje eu não estou mais ligado ao movimento das danças da paz universal. Mas eu ensino o canto, né? E aí é o seguinte, então, o Pai Nosso, esse Pai Nosso, ele é todo cantado. hum, hum, Então, assim, o que é que vai acontecer? Tem o treinamento de frase por frase, né? E o intuito, o que que é? É o aluno saber, bom, no começo ele vai conseguir ler a transliteração do aramaico, né? Mas fazer exercícios corporais de respiração, né?
E aí depois os encontros ou virtuais ou presenciais para o canto do ciclo de adoração, né? E isso também as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são da montanha, são 10. Só que os teólogos, 7, porque 3 repetem o mesmo tema, que é a justiça. Então, são 7 encontros. Seriam mais encontros porque tem esses 3 nomes da deusa. A Shera, que é a deusa do fogo, Hurma, que é a deusa do interior da terra, e a outra deusa que é Shaddai, que é a deusa da fartura, da abundância, do leite e tal. E aí é a mesma coisa, né? Assim, então, o objetivo é esse contato com o aramaico, né? E depois contato íntimo com o aramaico, por exemplo. E aí as vivências que eu pensei no labirinto para um grupo já que conhece o aramaico, né? Seria trabalhar um mantra, por exemplo, porque cada palavra é um mantra, cada frase é um mantra e depois a oração toda, né? Porque tem uma construção. Então, assim, a primeira frase, você vai pensar num Deus que é pai e mãe, né? E que habita tudo. E a segunda frase, o Nedicado estimou, você abrir espaço, construir um templo para que esse nome possa existir, né? E aí depois você acolhe esse nome, essência, que é o Teitei Malkutar, que é a terceira frase. Venha a nós o vosso reino. E Malkut, né, também é uma esfera da Cabala e tem uma referência à rainha, né? Então só essas elas falam. A sua essência, a Vum, né? Ela existe em tudo, né? E não existe ao mesmo tempo. É preciso você construir um templo para você reconhecer essa força dentro de você. E a partir daí, você caminhar como quem carrega um Deus, como quem carrega a força da vida, né? Então, essa é a primeira parte aí, entendeu? Então, é isso, assim, eu acho que tem a ver muito mais com a desconstrução do que com a construção, né? Sim, sim, com certeza. Não, legal, não. Então, eu gostei da ideia do Padre, do Pai Nosso cantado, né? E, sei lá, como você estava mostrando aí o labirinto, eu estava lembrando de alguns formatos que eu já vi de dança circular, que o pessoal faz mais ou menos um Sei, roteiro, né? Eles se movimentam em direção ao centro, né? Da roda, isso. É, o pessoal vai é, acompanhando, né? Como se fosse uma cobrinha, e depois eles fazem o movimento contrário de expandir de novo, né? Voltar para. isso. É. Nossa, isso. Aí, Faz uma espiral, né? isso. Dialogou pra caramba É, com as imagens que estavam mostrando, né? Não, é, e, então, acho que tem múltiplas possibilidades de diálogo de tudo isso aí, né? De pôr é, para pensar em ritualística do processo e é, é, questão corporal, né? De dança, de movimentação, do labirinto e das palavras, né? Do sentido, né? Acho que é bem a ideia de retomar a raiz da coisa, né? é, A língua original, né? é, Ah, muito bom, rapaz. Isso seria legal de ver, de assistir alguma coisa desse tipo, né? Não precisava. é, Não sei, acho que precisamos voltar a conversar. Acho que seria interessante pensar numa proposta dessas aí, é, ou online, ou em algum momento a gente fazer uma atividade presencial pensando nessas coisas, né? Talvez é, fosse presencial, acho que seria bem bacana. é. Ah, Então, a princípio, eu estou livre, né? Eu não tenho nada marcado ainda. Eu não fiz nenhum calendário para o primeiro trimestre, né? E nem para o tá. segundo, né? Mas assim, é que daí eu tenho o lançamento do livro, né? Que Uhum. aí é a hora que terminar, né? Mas assim, mas eu estou disponível. A gente pode marcar também um dia
para fazer uma frase ou fazer alguma dança, Uhum. né? Tá. Essa dança esse movimento, o Ningunatiki, ele é muito Sim, interessante, né? sim, sim, sim. E aí também tem os cânticos da deusa, né? Agora, e o eu sou, né? O eu sou, eu só fiz eu estudei sozinho, né? Então eu não conheço os movimentos Ah, tá. do eu sou. E das bem-aventuranças eu já não lembro mais. Agora o Pai Nosso eu lembro todos. E o Pai Nosso também pode ter uma coisa de partilha, né, que se faz na dança. Na Hum. frase do pão tem a partilha do pão, na frase do vinho tem a partilha do vinho ou do suco. Ou pode ser simbólico também, né? E assim, eu sinto nessa minha experiência, Marcelo, eu tô com o Pai Nosso, eu estudo o Pai Nosso há 25 anos, Hum, né? hum. E eu trabalho com ele há uns 23, né, 22, tal. Então, ensinei muita gente, fiz muitas celebrações, né? E Ah, assim, é uma oração, né, hum. que ela tem esse poder de conexão. As pessoas elas vão se sentir conectadas, né? Então, assim, como você falou aquele dia da constelação xamânica, que o objetivo é a conexão, eu acho que tanto um trabalho quanto o outro oferecem essa possibilidade, Sim, né? faz Assim, sentido. Faz sentido. enfim. Mas eu estou à disposição para a gente conversar, para a gente tentar fazer alguma coisa. Então, outra possibilidade está me ocorrendo, Marcelo. Eu recentemente eu conheci um padre aqui de Valinhos, né, que é a cidade vizinha, que Sei, trabalha com meditação cristã, Padre sei, Zauno. Ele é muito conhecido aqui da região, né? Ele veio do Japão, ele é de uma família budista, né? Então ele sei. tem, né, ele faz as sessões de meditação, né, bem no estilo zazen lá, né? Tem a meditação que você faz caminhando, né, que acho que o Thich Nhat Hanh que faz também, Isso. fazia, né, assim também. É, E tem a questão de cantar os mantras em aramaico, né? Então, eu conheci o espaço onde ele faz retiros, essas coisas, né? E a gente chegou a conversar uma coisa, talvez, de fazer um evento lá com ele, né? Fazer uma sei. sessão de constelações, alguma coisa. E não sei, acho que o público dele que participa regularmente, ele faz um encontro de meditação mensal, né? Acho que poderia conversar um dia, talvez, de trabalhar mantras em aramaico, alguma coisa assim, ou de cantar o Pai Nosso lá. Acho que o pessoal curtiria pra caramba, né? Não, É. É lindo o Pai Nosso cantado, já ouviu? não. Eu tenho um arquivo do Sadi. Tem muita Ah, coisa assim. Se você colocar o nome dele no Spotify, tem. Mas eu vou te ah. mandar e você Eu agradeço. Se puder distribui aí. compartilhar, eu É mando o pessoal muito no grupo. bonito, Ok. é, né? E é bom também a gente assim, aquela coisa, uma língua morta. Ainda se fala na cidade da Síria, acho, Pai Nosso, ou aramaico, mas é uma língua Hum, morta, né? Assim. E uhum, aí é um tipo de exercício que vai tirando as nossas referências. Então a gente vai, sabe, você não tem onde você reforçar, você tem que buscar um novo ali, tem que achar alguma coisa ali dentro, né? Então uhum. acho que isso é muito bacana. Bom, a minha experiência com essa oração, ela sempre foi maravilhosa. Ok, ok, ok. Legal, né? Aí, é, e isso aí daria para adaptar para um momento de ritual xamânico também, né? Daria tranquilamente para a gente pensar alguma coisa nesse sentido, né? Então, Ah, seria também uma coisa excepcional, né? Pensando justamente essa ideia de trabalhar a conexão, né? Nossa. Ok, Marcelo, eu agradeço muito por compartilhar aí a sua experiência, né? Foi muito bonito, muito bacana, né? Deu um monte de ideias aqui, né? Deu vontade é, de conhecer mais sobre isso, né? uhum. Eu não sei se mais alguém gostaria de perguntar ou fazer comentários, pode
Fique à vontade, pode erguer a mãozinha aí, ou pode abrir o microfone. Ah, bom, ok. Ninguém. Vou entender que o silêncio não. Ah, então, eu queria recordar com vocês, pessoal, os próximos etapas, né, que nós estamos chegando na reta final aí do curso, né? Então, final de semana a gente vai ter então a aula teórica no sábado à tarde, né? Vai ser com um colega também muito querido aí, o Fabrício Dorigatti, né? Que é um rapaz que tem muita experiência na área de CNV e na área de mediação, né? Então, a pegada dele é muito interessante, acho que né, dialoga muito com constelação e acho que é uma base muito importante para a gente levar para as nossas condições de constelação. E no domingo nós vamos então fazer um encontro presencial, né, do jeito que a gente está acostumado. Vamos ter o café da manhã a partir de 8h30, né? Fica o convite aí para tomarem café com a gente. Aí a gente vai fazer dinâmicas de CNV. Se tiver um tempinho na parte da tarde, a gente vai fazer constelação também, tá? E a ideia é no final da atividade, no final da tarde, né, 17, 18 horas, a gente fazer uma confraternizaçãozinha aí, né? Uma comemoração nossa aí de fim de ano, de encerramento do curso, né? E a sugestão é cada um levar um pratinho, alguma coisa só para compartilhar, né? Coisa simples, não tem necessidade de nada muito elaborado, não. Apenas para a gente estar juntos aí e curtindo aí o momento, tá bom? Eu vou estar abrindo o grupo nos próximos dias aí, se alguém quiser combinar alguma coisa, dar sugestões, aí a gente vai poder interagir no grupo. E depois a gente vai ter, né, aí eu vou estar conversando com vocês com aquela proposta que eu falei de encontros presenciais a partir de janeiro, né? Surgiu um convite interessante de um espaço em Campinas, né? Então tem algumas coisas para a gente considerar aí, né? E é isso aí, a gente vai estar conversando aí ao longo, né, do mês de dezembro, tá bom? Tô esquecendo alguma coisa. Eu mandei a apostila já para vocês, né? Quem quiser dar uma olhada, dar uma estudada no material do Fabrício, já está disponível lá no grupo. É isso. Beleza, pessoal? Então, agradeço muito pela presença, agradeço novamente aí o Marcelo pela disponibilidade, né, pelo espírito legal aí de compartilhar o aprendizado dele, né? Sei lá, acho que plantou uma sementinha, acho que seria legal isso aí a gente depois desenvolver em outras atividades, né, por essas coisas para dialogar com o restante do que a gente está fazendo, né? Ok? Ah, é isso, pessoal. Então, aí também, a partir daqui a pouco, né, às 21 horas, tem o grupinho de CNV também ai, meu Deus, me fugiu o nome da colega aqui. Michele. Isso, obrigado, Rita. A Michele, né? Então, fica o convite também, pessoal. Acho que eu vou compartilhar no grupo o link, né, de acesso. Ela me autorizou para. Então, ela está com uma proposta bem legal também, né, dentro dessa ideia também de compartilhar a experiência dela com o CNV, né? Então, achei, né? Tá dialogando, já que é o momento que a gente está estudando isso também, né? Quem tiver interesse, quiser estudar o livro do Marshall lá, junto com ela, eu vou compartilhar daqui a pouquinho o link. É isso, então. A gente volta a conversar, então. Tá bem, pessoal? Um abração, tudo de bom para vocês. Boa noite. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Marcelo. Marcelo de Opa, Atibaia. Obrigada, Marcelo. Boa noite para vocês. Até final de semana. opa, se Deus quiser. Falou, Kátia. Tchau, tchau.